Sejam todos muito bem-vindos à nossa explicação de hoje. Nós vamos mergulhar em um formato um pouquinho diferente dessa vez, um verdadeiro guia de estudo meditativo. A ideia aqui é entender como equilibrar os nossos corações nesse mundo complexo em que a gente vive, focando exatamente nos imperativos práticos do Salmo 37. Então, já vai preparando o interior para absorver essas lições incríveis. Vamos lá? Sabe aquele dilema antigo que vira e mexe aperta o nosso coração? Por que parece que tantas vezes tentar fazer o certo só traz dor de cabeça, enquanto quem ignora completamente as regras divinas parece se dar super bem e sair ileso? O mundo lá fora vive gritando que o negócio é viver sem amarras, sem compromisso, buscando só a satisfação do momento. E isso levanta uma questão super profunda, não é? Onde é que a gente está realmente colocando a nossa atenção e as nossas expectativas? E para entender isso melhor, dá uma olhada nesse contraste gigante entre o sucesso passageiro que o mundo oferece e aquela garantia permanente da justiça divina. De um lado, a gente tem a visão humana, uma prosperidade que sobe rápido, baseado no orgulho, numa alegria que dura muito pouco. Os textos de Provérbios e Jeremias até alertam que isso vem de um coração enganoso. Mas do outro lado, temos a visão divina. Quem confia, herda a terra e é preservado para sempre. O grande ponto aqui é que o sucesso de quem faz o mal não significa de jeito nenhum que Deus aprova essas atitudes. À luz da eternidade, esse sucesso é literalmente um piscar de olhos. Claro que, na prática, quando a gente vê o injusto prosperando, a nossa primeira reação é subir pelas paredes, não é? Dá muita raiva. É muito interessante que o texto original usa a palavra hebraica shara para indignar-se. Isso significa, ao pé da letra, esquentar, ficar furioso, deixar a mente queimar de inveja. Só que o salmista vira para a gente e diz, faça exatamente o oposto. Esfria a cabeça. Não perde a paciência. A gente quer justiça para ontem, eu sei, mas a orientação é lembrar que tem um controle muito maior operando nos bastidores. Ficar alimentando essa fogueira interna só vai queimar a nossa própria paz. E aí entra uma palavra fascinante do hebraico batash, que traduzimos como confiar. E olha que incrível, não é um sentimento passivo, do tipo ficar sentado de braços cruzados esperando que tudo melhore num passe de mágica. Pelo contrário, significa ser ousado, estar seguro e, por incrível que pareça, estar despreocupado. É uma ação firme de colocar a sua vida inteira nas mãos de Deus. Em vez de sair correndo atrás de atalhos ou de passos que parecem mais verdes no vizinho, a confiança real exige ficar firme no lugar da obediência, com a certeza de que a nossa base é super sólida e não vai desmoronar com qualquer boato do mundo. Então, trocando em miúdos, a verdadeira confiança precisa de atitudes práticas no nosso dia a dia. Um coração confiante é aquele que ama o Criador muito mais do que as próprias vontades. Ele obedece, porque entende que o amor se mostra na prática, na obediência. Ele tem uma fé inabalável. E atenção, não é porque a fé em si é gigante, mas porque ela está ancorada no lugar certo, firme como uma rocha. E quer saber a melhor parte? Quem tem esse coração tem os pés no chão. Não fica paralisado de medo do futuro ou de notícias ruins, porque sabe exatamente quem está no comando. Para visualizar isso, o profeta Jeremias nos dá uma analogia simplesmente belíssima. Imagina uma árvore plantada bem pertinho de águas limpas e correntes. Essa árvore não entra em desespero quando o calorão chega. Sabe por quê? Porque as raízes dela estão estendidas diretamente para a fonte. Isso mostra perfeitamente como raízes espirituais profundas funcionam como uma imunidade maravilhosa contra o calor das provações da nossa vida. Quando a seca bate, a folha continua verde. Essa constância toda não vem de uma vida sem problemas, mas sim da fonte inesgotável de onde a gente tira a nossa força todos os dias. E isso nos leva direto para o próximo passo do Salmo, que é o imperativo de se deleitar. A ideia aqui é encontrar um prazer tão absoluto, ser criado no meio de tanto cuidado, que é quase como se a gente fosse literalmente mimado pela presença do Criador. Isso vira o jogo. Em vez de ficar tentando espremer um pouquinho de alegria de coisas que a gente compra ou conquista com as próprias mãos, a gente descobre que o luxo definitivo e a maior riqueza do mundo estão no simples fato de conhecer a Deus. É uma mudança de chave gigante sobre o que realmente preenche a alma. E vale lembrar, essa verdadeira alegria é muito, mas muito diferente daquela felicidade que o mundo vende por aí. O mundo precisa possuir coisas materiais para dar um sorriso, mas a alegria genuína que o texto aponta é totalmente incondicional. A gente acha essa alegria na certeza da proteção divina, na pureza da palavra que ilumina a nossa mente e, por mais maluco que pareça, até no meio das confusões e tribulações. A carta aos Romanos nos lembra que podemos nos gloriar nas provas porque sabemos que elas produzem paciência e experiência. É um deleite tão blindado que sobrevive a qualquer tempestade lá fora. Agora a gente chega no imperativo que é um verdadeiro alívio: entregar. No original, a palavra galau,
pinta uma imagem super reconfortante. Ela significa rolar. Sabe quando você está carregando uma mochila tão absurdamente pesada que as pernas começam a tremer? Entregar o nosso caminho significa pegar esse fardo insuportável, rolar ele dos nossos ombros e passar para frente. Como a gente brinca por aí, é literalmente passar a bola para o jogador que sabe jogar muito melhor do que a gente. É a submissão total da nossa maneira de viver para aquele que realmente sabe como conduzir e resolver a situação. E se a gente olhar para a história, vai ver exemplos profundos de como essa entrega completa funciona na prática. Olha só o caso de Abraão. Ele teve que abrir mão daquilo que ele mais amava, o seu filho Isaque, confiando que ia ter uma provisão, mesmo sem enxergar nada na frente dele. O Noé precisou rolar todo o seu fardo de ansiedade e confiar a salvação da família inteira a uma arca de madeira. E Davi? Cercado de angústias, ele passava a bola o tempo todo, confiando num livramento invisível naquele momento. A entrega de verdade sempre anda de mãos dadas com essa confiança ativa e super corajosa. O que nos leva a um momento super importante de reflexão pessoal aqui no nosso guia de estudo. Falar que a gente entregou tudo para Deus é fácil, né? Mas como que a gente tem certeza absoluta disso? O teste de fogo da verdadeira entrega é o nosso descanso, o nosso sono. Pensa comigo, aquele fardo ainda está roubando seu sono à noite? Se ainda rola aquele desespero, aquela noite em claro tentando dar um jeito no que é incontrolável, é bem provável que aquele peso ainda não foi totalmente rolado para o altar. Quando a entrega é real, o sustento divino nos segura e não deixa nossa alma balançar. E assim chegamos ao passo final, que, confesso, talvez seja o mais desafiador dessa nossa jornada devocional. Aprender a ficar em completo silêncio. Descansar e esperar no Senhor quer dizer se acalmar, ficar parado, sem tomar atitudes precipitadas. A nossa natureza, muitas vezes, grita para a gente ir lá, agir, resolver as coisas e fazer justiça com as próprias mãos imediatamente. Mas o convite aqui é para uma entrega serena. É sobre ficar calado diante da soberania divina, com a certeza de que a resposta e o ensino perfeitos vão chegar exatamente através dessa espera paciente. Tá. Mas como a gente faz isso na prática do dia a dia para proteger a nossa mente daquela invejinha ao ver o ímpio prosperando? O segredo é dar um passo para trás. Primeiro de tudo, não faça justiça com as próprias mãos, de jeito nenhum. Segundo, lembre constantemente da linha do tempo da eternidade. A aparente impunidade de hoje não é nada comparada ao para sempre. Terceiro, confie de olhos fechados na misericórdia suprema. E por último, treine todos os dias ter um coração quieto. Deixa que a justiça perfeita se desenrole naturalmente, no tempo exato, sem você precisar forçar a barra. Voltando os olhos para o texto original do nosso estudo sobre o descanso, a gente recebe um convite irrecusável, uma rendição total e muito tranquila de todo o nosso ser. O Salmo 62 diz que a nossa alma deve esperar somente em Deus, e essa atitude de espera resume perfeitamente a essência da entrega. É só quando a gente para de dar murro em ponta de faca, quando a gente desiste daquela necessidade desesperada de controlar tudo ao nosso redor, que a gente finalmente abre espaço para a esperança e para a ação imensurável da bondade de Deus na nossa vida. Agora, caminhando aqui para o nosso encerramento, para esse tempo de pura reflexão pessoal e oração silenciosa, eu queria deixar essa promessa incrível servir de âncora para os seus pensamentos. Deitar e dormir em paz não significa que os problemas sumiram ou que o dia de amanhã tenha a garantia de ser fácil. Nada disso. É o fruto direto de saber que a nossa segurança mora exclusivamente nas mãos daquele que sustenta o universo, provando que a verdadeira paz não faz sentido na lógica humana, ela simplesmente excede todo o entendimento. E para fechar nossa reflexão de hoje, eu deixo esse pensamento bem provocativo e super pessoal aí com você. Onde tem estado o nosso coração? Será que ele tem fervido de indignação com as coisas do mundo? Ou será que ele tem buscado cultivar raízes profundas naquelas águas limpas da confiança, do deleite, da entrega e do descanso? Que essa pergunta seja uma transição bem suave para você sair das telas agora e entrar num espaço bem quieto de oração significativa, onde todos os fardos possam, enfim, ser deixados para trás. Um grande abraço e até a nossa próxima jornada de aprendizado.